João Santos, qual a importância da eleição de Olívio Dutra e Lula? Olha, o Olívio, porque era um paradigma, né, que precisava ser quebrado. Nunca até então um partido de esquerda tinha ganhado uma eleição como foi a eleição do Olívio. Um simples bancário, sindicalista, se torna governador do estado. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, foi uma grande vitória, foi um marco, porque na década de 80, eu escutei várias vezes no ambiente de trabalho o que querem um trabalhador, um peão, um arigó, como candidato a prefeito, candidato a deputado, candidato a governador. E aquilo me doía muito, porque eu acho que a classe trabalhadora tem sim condições de governar um país, tem condições de governar um estado, tem condições de governar um município, tem condições de atuar tanto na Assembleia Estadual, quanto federal, quanto no Senado. Ocupar ministérios, ocupar secretarias, ocupar diretorias, departamentos. Mas isso era tido assim como todo arigó era analfabeto ou semi-analfabeto, então, portanto, não poderia exercer um cargo público. A vitória do Olívio mostrou que um trabalhador, mesmo que bancário, com um grau de estudo um pouco maior, poderia sim chegar ao governo do estado. E a vitória do Olívio, ela teve um significado muito grande, porque a gente vinha de algumas vitórias já a nível municipal, e implantando já alguns programas como, por exemplo, o orçamento participativo. E o orçamento participativo nos abriu um leque de diálogo com a sociedade que até então não havia a nível de estado, que é o cidadão decidir sobre o orçamento público. Me lembro de assembleias em que a gente colocou 500 pessoas. Teve um ano, acho que 2001, a gente fez 2 assembleias municipais, mais de 500 pessoas em cada uma delas, dando um total de mais de 1.000 pessoas naquele ano, se mobilizando em torno de demandas municipais. E isso, para nós, foi um marco, né? Após o ingresso do PT à Prefeitura de Porto Alegre, tenho certeza, o orçamento participativo nunca mais sai. Seja quem for que vença a eleição, ele vai ter que manter o orçamento participativo, porque isso já está colocado na cultura do povo porto-alegrense, que ele tem direito de decidir sobre o orçamento público. E tanto que as últimas 2 eleições o PT não venceu em Porto Alegre, mas o orçamento participativo continua pleno. Continuou com o Fogaça, continua com o Fortunati e vai continuar, porque o povo não vai admitir mais um retrocesso. E a vitória do Olívio nos possibilitou muito implantar a nível estadual essa cultura de o povo decidir sobre o orçamento. A vitória do Lula, um arigó com 5ª série, chegar ao governo federal como cargo de presidente, aquilo era a realização de um sonho de uma vida inteira. A gente sabia que as mudanças, elas seriam muito lentas. E muitas mudanças que a gente lá atrás, na década de 80, tinha como utopia, e que a gente poderia começar a implantá-las a partir do governo Lula, a gente sabia que muitas delas, nós, a minha geração, não sentiria na pele, mas deixaríamos os frutos para os nossos filhos colherem. Frutos que hoje nós mesmos já estamos colhendo. Então aquilo que era utopia, como por exemplo ter uma universidade para todos, na época era só os filhos de rico para a universidade. Hoje o filho de pobre já vai. Então meu filho vai ter condições de ir para uma universidade. E isso para nós, naquele período, na década de 80, era uma utopia. E hoje é uma realidade. Avanços na área social, como o programa Bolsa Família, que tirou 40 milhões de famílias da miséria,
Isso, na época, era utopia, fazer a distribuição de renda. Agora temos muito que avançar ainda. E o governo Lula, ele nos apontou alguns caminhos de mudanças. E a forma como ele conseguiu se articular com todas as camadas da sociedade, isso mostrou que um simples arigó do chão de fábrica pode chegar lá, pode fazer a diferença.